Olá pessoal, sou o segundo sargento M. Silva, analista do CAT, com formação em engenheiro civil. Mais uma vez estamos aqui para a aula de medidas extintivas. Vamos dar continuidade à aula. Nós já falamos sobre extintores e agora nós vamos falar do sistema de hidrantes. Faz parte da aula de hidráulica. De acordo com a IT 17 e IT 01, há algumas exigências para a apresentação do sistema hidráulico no projeto de segurança contra incêndio e pânico. Como já havia falado antes na aula de extintores, a nossa análise vai basear criteriosamente no que prevê a IT 01. Nós não vamos fugir ao que prevê ao item E23 da IT 01 com relação aos detalhes genéricos que devem ser apresentados em planta e ao item E2511, que mais precisamente se refere diretamente ao sistema de hidrantes e mangotinhos para combate a incêndio. Nós vamos nos ater apenas ao que exige a IT 01. Alguns pormenores que alguns locais apresentam, que alguns RTs apresentam, não são exigidos pela nossa corporação. Sendo assim, toda a análise deve ser direcionada através do que prevê a IT 01, baseando nos parâmetros de exigências previstos na IT 17. Vocês podem observar no item E23 detalhes genéricos que devem ser apresentados em planta, na primeira folha, ou nos casos em que tais detalhes não cabem nessa, pode ser apresentado em outras folhas. Eu vejo muita notificação quando vem corpo técnico, alguma coisa semelhante, ou projetos do interior, que o analista faz exigência que esses detalhes sejam previstos na primeira planta. Não há essa necessidade. Isso é uma exigência banal, se a gente for olhar. O detalhe tem que ser apresentado no projeto em si. Se não cabe na primeira, que seja na segunda. Se a pessoa adotou um projeto numa folha A0, por exemplo, que é muito grande, e ali quer apresentar todo o sistema hidráulico, isométrico e tudo, que os detalhes sejam apresentados ali. Isso não vai impedir que a análise seja feita, não vai impedir que o processo seja aprovado ou notificado. Sendo assim, no E23 nós vamos observar as legendas do sistema hidráulico, geralmente vai estar junto com o sistema convencional, o isométrico, no caso isométrico do sistema de hidrante. Vale ressaltar que o isométrico, caso não seja apresentado isométrico, antigamente apresentava-se diagrama vertical. São a mesma coisa. A diferença é que um mostra em 3D, mostra em um ângulo. Só que os dois têm o mesmo objetivo, principalmente que no momento, segundo o nosso decreto, nós não analisamos cálculo, nós não verificamos cálculo. Sendo assim, vocês vão ver que uma das exigências previstas na norma não há cabimento. Para a nossa análise hoje, no presente momento, não há cabimento. Mas nós temos também aqui detalhe de sucção da bomba, detalhe de sucção da bomba de incêndio. Veja bem, detalhe genérico. Não quer dizer que o detalhe que o RT tem que apresentar em planta seja aquele da realidade que ele vai ter no projeto ou no local. Ele tem que apresentar um detalhe genérico com as medidas mínimas, com as cotas mínimas, com a exigência mínima necessária. A partir dessa exigência mínima, a realidade no local é outra. Ele pode projetar de uma outra maneira. Não quer dizer que o projeto está errado. Então, por isso que o detalhe de sucção da bomba de incêndio, ele é genérico. Só para relembrar, os detalhes genéricos são sempre aqueles que em qualquer projeto eles não mudarão. A caixa de hidrante não vai mudar suas dimensões, as suas exigências, pode mudar o seu tipo. Hoje nós encontramos caixas de hidrantes aí de vidro, de inox, de madeira. A norma prevê, a norma autoriza isso. Nós vamos falar sobre isso. Então o detalhe ele é genérico, o detalhe de hidrante recalque ele é genérico. O detalhe do hidrante em si, das mangueiras, a posição da mangueira, a posição do registro, o ângulo do registro, é genérico, é o mesmo. Então aquele detalhe é para que o instalador visualize as dimensões, visualize a altura de instalação, altura mínima e máxima, se for o caso, e instale o sistema, o equipamento no local. Já os detalhes específicos, o nome já fala, específico, ele é específico para cada medida, ou seja, cada medida deve ser apresentada no projeto de segurança contra incêndio e pânico de acordo com o que prevê IT 01. No nosso caso, é E2511, sistema de hidrantes e mangotinhos para combate a incêndio. Nesse caso, o projetista, o RT, deverá indicar os hidrantes e mangotinhos, claro, né, a gente precisa da indicação deles através de simbologia conforme IT 03, indicar as botoeiras de acionamento da bomba de incêndio. As botoeiras, vejam bem, esse item ele não é muito comum, principalmente para os novos analistas. Depende do tipo de sistema.
há sistemas de hidrante que cada ponto de hidrante vai ter uma botoeira, por isso que fala aqui as botoeiras de acionamento. Enquanto que os sistemas mais modernos deve ser indicada a botoeira, o dispositivo responsável pelo acionamento da bomba, né, no barrilete. Então no barrilete é obrigatório a apresentação de U. Isto quando o sistema de acionamento for automatizado, bem como a localização do acionador manual alternativo da bomba de incêndio em local de supervisão predial. Veja bem, se olharmos na IT 17, vai falar que essa botoeira alternativa, ela pode ser diretamente na casa de bombas. Isto se a casa de bombas for um local de fácil acesso. Depende do local da casa de bombas. Já na IT01, já traz que deve ser colocado em local de supervisão predial, ou seja, em um local que deverá ter constante presença humana. Daqui a pouco eu vou falar a respeito mais sobre cada item desse. Indicar o registro de recalque, bem como detalhe que mostra suas condições de instalação. Bom, tá vendo? Bem como detalhe. Então, o detalhe de recalque ele é obrigatório. Então, voltando aos detalhes genéricos, quais são os detalhes genéricos necessários e exclusivos para o sistema de hidrantes? Detalhe da caixa abrigo do hidrante. Detalhe do hidrante de coluna externo, se houver. Detalhe do hidrante externo. Detalhe do hidrante de recalque. Detalhe de ligação independente da bomba. Detalhe isométrico da bomba principal. Reserva auxiliar ou jockey. Ou seja, a bomba também deverá ser apresentada o seu detalhe e o seu isométrico de ligação. Voltando aos detalhes específicos, nós temos que indicar o reservatório de incêndio, indicar a bomba, né? Como eu falei, além do seu detalhe, indicar os seus parâmetros, isso é muito importante, eu vou explicar por quê. No caso de uso de mangueiras e sistemas mistos, sistemas diferentes, deve ser indicado o número e o comprimento das mangueiras, o diâmetro do esguicho, ao lado da indicação da simbologia do hidrante. Constar a perspectiva isométrica completa, tá vendo? Sem escala e com cotas. Esse é aquele item que eu falei que eu ia entrar em detalhe. Sem escala, beleza, é só o isométrico mostrando o posicionamento do hidrante nos demais pavimentos ou demais localização da edificação. Antigamente exigia-se as cotas, exige-se ainda. Entretanto, como nós não analisamos o cálculo, nós não fazemos a análise do cálculo, essas cotas para o analista hoje, na realidade de hoje, não há necessidade. Então, ou seja, se eu estiver notificando, analisando o sistema de hidrantes, e a única coisa que o RT não apresentou são as cotas do isométrico, não há necessidade de ser notificado. Por quê? Porque a gente não precisa dessas cotas, que nós não vamos analisar cálculo. Essas cotas são necessárias para a gente fazer o cálculo da perda de carga e conseguir a altura manométrica do sistema. Isso para a gente definir com as perdas de carga, definir pressão e vazão mínimas necessárias nos hidrantes menos favoráveis. Mais uma vez, a exigência do detalhe de sucção para o reservatório. Quais reservatórios? Subterrâneo ou ao nível do solo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Quando o sistema é abastecido por água proveniente de fonte natural, lagoa, lago, açude, indicar a localização. E quando for utilizado o mesmo reservatório de consumo, junto com o reservatório para incêndio, deve indicar as tomadas d'água. Explicando cada um por menor, indicar os hidrantes magotinhos é tranquilo, é só verificar no projeto a simbologia adequada. Expedição dupla, expedição simples, sistema de hidrante ou sistema de magotinho, conforme a IT03. Indicar a botoeira de acionamento da bomba de incêndio, ou seja, como eu disse, essas botoeiras, há sistemas que há uma botoeira junto a cada hidrante. Geralmente, isto é quando o sistema não é automatizado, ou seja, a bomba de incêndio será acionada manualmente. Enquanto que, caso o sistema seja automatizado, por obrigação, além da botoeira principal no barrilete, deverá haver uma botoeira em local de supervisão predial. E isto por quê? Imagine o sistema de hidrante funcionando, você necessita desligar o sistema, você tem que subir até o 12º pavimento, por exemplo, para desligar o sistema. Desligar a bomba, nesse caso, né? Então, por isso, deve ter uma botoeira em local de supervisão predial. E outra situação é caso haja um diferencial de pressão no sistema
e a bomba não aciona automaticamente. Logo, você deverá acioná-la manualmente. Mais uma vez eu digo, imagine você subindo até o 13º pavimento, por exemplo, para acionar o sistema. A indicação do registro de recalque, ela se dá para quê? Para observarmos a distância que está da guia da via pública e as condições de angulação do registro, como também a situação se há ou não a válvula de retenção, que não deverá haver no caso do sistema de hidrante, diferente do sistema de SPK, que deverá haver uma válvula de retenção. O reservatório é a capacidade, para a gente verificar, principalmente o volume em relação à carga incêndio, o volume daquele tipo de sistema que foi adotado. A bomba de incêndio, a indicação dos parâmetros da bomba de incêndio deve ser observado. Geralmente não, a obrigatoriedade de ser apresentados os parâmetros de qualquer uma das bombas é simplesmente para verificar se a adoção daquele sistema com relação à vazão mínima está correta. Por exemplo, se nós temos o sistema do tipo 2 e os dois hidrantes mais desfavoráveis simultaneamente devem expelir 125 litros por minuto, logo os dois hidrantes juntos vão ter que expedir 250 litros. Se a bomba não for dimensionada para 250 litros por minuto, os dois juntos não vão ter expedição de 125 litros. Por isso, faz necessário os parâmetros da bomba. Um deles, vazão. Geralmente a vazão vem expressa em metro cúbico por hora. Nós estamos muito acostumados em litros por minuto. Mas isso é muito tranquilo de fazer a conversão. O outro parâmetro é a pressão. A pressão vai ser expedida em MCA. E a potência da bomba. A potência da bomba já é exigida no anexo F16, mas também deve ser prevista no isométrico ou ao lado da bomba. No caso das mangueiras, nós já falamos, né? Quando houver diferença de sistema misto. A perspectiva isométrica também nós já falamos, as características dela. O detalhe de sucção nós vamos encontrar no anexo B, no item B1 do anexo B da IT 17. Dentro daqueles parâmetros, o detalhe está correto. Lembrando que essa exigência é para reservatórios subterrâneos ou nível do solo. Aí vem o RT, uma RDA, dizendo ao analista que a bomba está alagada. Sim, o reservatório a nível do solo poderá ter a bomba lavada. Ele tem altura manométrica. Entretanto, a exigência da norma que reservatórios a nível do solo deve ser apresentado o detalhe de sucção. Sendo assim, nós cumpriremos o que prevê IT 01. Mais uma vez, nós não cobraremos nada além do que está previsto na IT 01. Qualquer cobrança além do que está previsto nesse item da IT 01 é excesso ou pormenor. No caso do sistema abastecido, às vezes, algumas indústrias do interior, é muito comum uma situação de fontes naturais. É simplesmente indicar a localização da fonte natural. E quando for utilizado o mesmo reservatório, são as tomadas d'água. Aqui é um detalhe, eu tenho um exemplo aqui que eu vou mostrar. Antigamente, quando a tomada d'água não poderia ser de consumo, não poderia ser pela lateral, eles fariam, né? Antes eles faziam o envelopamento dessa tomada d'água. Eu tenho um exemplo aqui de uma edificação existente, eu vou mostrar para vocês, caso vocês encontrem essa situação. Vale ressaltar que o RT coloca no projeto e indica que o tubo está envelopado. Nós temos que acreditar no RT. Não há porquê, nesse caso, na vistoria, o vistoriador consiga vislumbrar que não está, é outra situação. Mas em projeto, para análise, é o que o RT diz, é o que o RT assina na RT dele. A responsabilidade técnica é dele. Bom, para analisar o sistema hidráulico, especificamente o sistema de hidrante Magotinho, em primeiro lugar nós devemos identificar e classificar o sistema. Para tanto, nós devemos classificar a ocupação. E logo após, nós devemos definir a carga incêndio desse processo. Com a carga incêndio, para que nós possamos obter o risco, se o risco baixo, risco médio ou risco alto.
Muita atenção com relação a alguns grupos, algumas ocupações que apresentam risco médio. Entretanto, esse risco médio, você tem carga incêndio de 300 a 800 megajoules, como também tem de 800 a 1.200. É o caso do grupo C2. Muita atenção. Vai influenciar no tipo de sistema e no volume da RI. Para classificar a edificação, o área de risco, devemos quanto à ocupação, nós vamos utilizar a tabela do decreto. Essa primeira situação é muito fácil, o próprio RT já classifica, nós só vamos verificar essa situação. No caso de ocupação mista, muita atenção ao tipo misto de sistema, que poderá ser abrangido para qualquer uma das, de acordo com o parágrafo 12 do artigo 5º, caso haja compartimentação, um sistema para cada ocupação, e caso não haja compartimentação, um sistema único e dimensionado para o maior risco. Feita a classificação quanto à ocupação da edificação e o risco de acordo com o IT 09, nós vamos passar para as tabelas 2, 3 e 4 da IT 17. Para quê? A tabela 4 vai me dar o tipo com relação à área e a carga incêndio. Muita atenção na segunda e na terceira coluna. Muita atenção. Muitas das ocupações que estão aqui possuem a mesma classificação quanto a ocupação, entretanto, carga incêndio diferentes. Por isso, um C2 ou I2 com carga incêndio de 300 a 800 possui um tipo 3 com reserva de 12 metros cúbicos, enquanto que um C2 e I2 com carga incêndio maior que 800, apesar de não ter alterado o tipo, nesse caso aqui, a reserva aumentou em 8 metros cúbicos. Muita atenção quanto à classificação para o sistema. Temos que saber essas tabelas para quê? Para que possamos utilizar um anexo F16 da IT 01. Então, após ter sido feita a classificação quanto à ocupação, o risco, incluído o sistema na tabela 2, 3 e 4 da IT 17, nós passamos para o anexo F16. A nossa análise partirá a partir do anexo, no quadro resumo do sistema de hidrante. Antigamente, a gente ia verificar o cálculo hidráulico. Nós não somos engenheiros, nós somos militares do Corpo de Bombeiros. Não há o cargo de engenheiro no Corpo de Bombeiros. Logo, nós não podemos verificar cálculo, questionar cálculo de profissionais liberais e técnicos. Nós podemos verificar a consonância dos parâmetros indicados por ele do sistema com relação ao previsto na norma. Lembrem disso. Então, de acordo com a tabela 4, eu tenho o tipo de sistema, que é o campo 1 do anexo, o volume da reserva, volume em metro cúbico. Se ele colocar em litros aqui, caso você está fazendo alguma notificação, pode acrescentar para corrigir, mas se você sabe em litros, você sabe em metro cúbico, não é motivo para barrar o projeto do RT. Tipo de reservatório, justamente, aqui não tem a nível do solo. Lá na IT 02 nós temos as definições de reservatório. Então, isto justamente para que haja a indicação do detalhe genérico de sucção ou não da bomba de incêndio. Vazão, no HI mais desfavorável, que é o que nós precisamos. Antigamente era exigido a vazão no HI mais desfavorável e no mais próximo. O que nós exigimos hoje é apenas a vazão no mais desfavorável, a pressão no mais desfavorável e a pressão no mais favorável. Por que o diferencial de pressão? Justamente para a aplicação do item da IT 17, que fala com relação à pressão máxima no hidrante mais favorável. Não pode exceder 3 vezes a pressão do mais desfavorável. Por que 3 vezes? Porque nós temos uma circular que rege isso. Na norma vai estar escrito 2 vezes. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. A potência da bomba, que vai ser colocada no item 7 do anexo F16 e também por exigência do item 2511, a linha F da IT 01, deverá ser colocado os parâmetros junto ao isométrico. O tipo de mangueira. O tipo de mangueira é muito tranquilo. Se for residencial pode usar o tipo 1. As demais geralmente vão usar o tipo 2. Muito difícil encontrarmos um local que vai usar tipo 3.
Mas nós podemos verificar na NBR 11.861 de 98, o tipo 1, o destino de edificação de ocupação residencial. Geralmente a pressão de trabalho dela é 980 kPa, né, ou seja, 10 kgf por centímetro quadrado ou 10 MCA. Né? Então nós temos aqui o tipo 2, destinos comerciais e corpos de bombeiros, só a mangueira que nós usamos. O que define os tipos daqui por diante é literalmente a pressão e a resistência à abrasão da mangueira. Então, logo, o tipo 3, ó, na área naval e industrial. Essa área, como aqui também é industrial, nós vamos encontrar muito o tipo 2. Essa área naval e indústrias pesadas, que é possível encontrar o tipo 3. Então, logo, nós vamos nos ater geralmente ao tipo 1, que é para residencial, e no caso, o tipo 2. Ainda no anexo F16, nós devemos observar o campo de observações. Por exemplo, edificações existentes que foram aprovadas antes de 2005, aquela situação da legislação municipal, o sistema de hidrante não possui tipo. Ele não possui tipo, ele possui uma norma que ele foi projetado. As primeiras normas com relação ao de exigência do sistema hidráulico vieram através da TSIB, da Tarifa de Seguro de Incêndio do Brasil. Em 78 foi expedida uma circular chamada Circular SUSEP, Circular 19. Esta circular seria a nossa IT-01 daquela época e as exigências dos sistemas, tanto de extintores, como de hidrantes, como os demais sistemas especiais, SPK e alarme. Sendo assim, muitas das edificações existentes anteriores à lei, anteriores mesmo a 2000 ou a 85, eram baseadas na circular SUSEP. Esta circular, como eu disse, a circular 19 de 1978, ela regulava a concessão de descontos aos riscos, ou seja, tinha desconto no seguro quem protegia a sua edificação. Protegia como? Com medidas de segurança contra incêndio e pânico. Nesta época, esta circular que resolveria, classificava os riscos de acordo com a TSIB, definia que era o pessoal habilitado a realizar os projetos, a treinar, a executar, falava sobre o sistema de extintores, falava sobre os riscos de classe, falava sobre os agentes extintores, os tipos, e falava também a respeito do sistema de hidrante. Então, edificações existentes anteriores à lei de prevenção eram baseadas nessa circular. Por curiosidade, ou quem já trabalha na área, ou já trabalhou porventura com edificação existente, deve ter conhecimento dessa circular. E, claro, essa circular ela está introduzida na legislação municipal utilizada para cada cidade do interior, como por exemplo Uberlândia, Juiz de Fora, antigamente Contagem. Então, pessoal, no campo 10, outras informações, são todas aquelas necessárias que não estão previstas na IT 17 ou algum pormenor do sistema de hidrantes. Como eu disse, o tipo de sistema anterior a 2005 não existia, então nós devemos notificá-lo a constar a norma da época, a norma de vigência, a norma utilizada para a projeção do sistema. Agora, se ele trouxe o sistema para o nosso decreto, para depois de 2005, para o sistema da IT 17, logo aqui terá uma parte com relação ao sistema, tipo 1, 2, 3, 4 e até 5. Se não, constar a informação e observação, deixar em branco aqui, ou mesmo constar a legislação que foi utilizada. Uma característica desse anexo, para quem já está trabalhando com o InfoCIP, não há exigência do anexo ser assinado pelo RT, isto no caso do InfoCIP. Um detalhe a respeito do diferencial de pressão entre o HI mais desfavorável e mais favorável é simplesmente que, segundo a nossa IT, a IT 17, nós vamos encontrar que a pressão no HI mais favorável não pode ultrapassar 2 vezes a pressão do HI mais desfavorável. Entretanto, de acordo com a circular 1009, esse diferencial passou para 3 vezes. Lembrando, o nosso sistema hidráulico, sistema de hidrantes mangotinhos, não poderá ultrapassar 100 MCA de pressão. Não poderá, está previsto na nossa norma. Se vocês observarem o slide 741 da aula 5, está previsto esse diferencial, essa pressão máxima, essa situação.
Entretanto, vale ressaltar, caso a pressão no HI mais favorável seja superior a 50 MCA, ou seja, metade da pressão máxima exigida pela nossa norma, mesmo que a edificação não há a exigência de brigada de incêndio, deverá ser prevista brigada de incêndio quando a pressão do HI mais favorável for superior a 50 MCA. Por isso, há essa indicação do diferencial de pressão entre o HI mais desfavorável e o HI mais favorável. Pode ser observado lá na circular 1009 DAT. Um outro detalhe em relação ao campo 5 é que na nossa norma, na nossa IT17, não há uma exigência de pressão mínima no hidrante mais favorável. Há simplesmente a vazão mínima. Mas para você chegar na vazão mínima, você tem que ter uma pressão mínima. Isto porque a nossa norma fala que esta pressão do hidrante mais desfavorável deve ser suficiente para que o jato d'água paralelo ao solo alcance uma distância de 8 metros. Nas legislações antigas, você verificava a abrangência do sistema de hidrante em relação ao comprimento das mangueiras e mais 10 metros de jato d'água. Não esqueçam disso. Mas ela, ao mesmo tempo, exige que a pressão mínima necessária no HI mais desfavorável seja tal que, paralelo ao solo, o alcance do esguicho, o alcance do jato d'água seja de 8 metros. Bom, pessoal, essa foi nossa aula de hoje sobre o sistema de hidrantes. Mais uma vez eu fico à disposição para tirar as dúvidas de vocês através do fórum, através de contato telefônico comigo, com o Tenente Carley. Qualquer situação adversa ou atípica na cidade de vocês, nós estamos prontos aqui para atender e tirar as dúvidas, tá? Muito obrigado e até a próxima.